Shall we try again? Anybody want to come and help Carl? Away. Come on then. Yeah, come on. Anybody else? Come and help Carl away. Anyone else? We have one volunteer. Hey, Volunteer. thank you. I think a volunteer with a party. Hey, you want to go here? Okay. Stand on this one, yeah, stand up here, everyone can see. Stand up here. No, let them see. Who else we got? Okay, we got more. We've got more. Hey, come over quickly. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the end of day, and I will sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Give me peace in my heart, keep me resting. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, keep me resting. Keep me resting till the end of day, and I will sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Give me love in my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving till the end of day. Give me oil in my lamp, keep me burning, yeah. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the end of day, and I will sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Thank you. Look at this, very much fun. Right now, Oliver. Right, our notices, some of the meetings for this coming week. Tomorrow, we have our Oasis meeting at 2 p.m. when the people from Open Doors will be coming to share about the state and the condition of the persecuted church around the world and the need for prayer. Então, para os anúncios da semana, começando, nós temos na segunda, no grupo da Oasis, nós temos as portas abertas, o Open Doors, que vai estar aqui connosco para falar sobre a igreja perseguida e o Estado e o caso que está acontecendo no mundo da igreja perseguida. Thank you. Now, listen carefully. This Thursday, there will be no church this coming Thursday. No services, no Bible service, no prayer meeting. Então, na quinta, Thursday coming. esta quinta, não vamos ter nenhum serviço na igreja, não vai ter nenhum encontro de estudo bíblico. But we will be meeting here at 10:30 on Good Friday morning. Mas nós vamos estar aqui às 10:30 da manhã para estar aqui sobre a Boa Sexta. A time of prayer and reflection.
o tempo para termos o tempo de oração e reflexão. And the title of our conversation will be Standing Before the Cross with a Broken Heart. E o título da nossa conversa vai estar à frente da cruz com o coração partido. And then we have our church service for Easter Sunday morning at 11 o'clock. E depois nós temos o nosso culto de domingo, que nós vamos ter a nossa Páscoa de domingo. 10 o'clock, normally we have our breakfast with the Bible as usual. E como sempre nós vamos ter o nosso escrito 11 café da manhã o'clock, com a Bíblia. sorry, and 11 o'clock is resurrection praise. E depois às 11 nós vamos ter o nosso tempo de adoração de ressurreição. David's title is Overwhelmed by Indescribable Joy. E o título vai ser Muito Feliz, com uma felicidade indescritível. Bad enough in English, never mind Portuguese. I know. Indescribable. Okay, so remember those times. Thursday, we are not here. Friday morning, 10:30. Sunday, 11. Então, para lembrar, quinta não estamos aqui, depois sexta nós vamos estar aqui no nosso encontro e depois domingo nós temos o nosso culto bíblico. A Bible reading, please. If you have a Bible, turn to Luke chapter 19. Então, se têm as vossas Bíblias, por favor, abrem em Lucas capítulo 19. And we'll be looking at verses 29 through 40. Nós vamos estar a ler os versículos de 29 a 40. Luke chapter 19 and verse 29. As he approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he said to his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you untying it?' tell him, 'The Lord needs it.'" Those who were sent ahead went and found it just as he had been told. As they were untying the colt, its owners asked them, "Why are you untying the colt?" They replied, "The Lord needs it." They brought it to Jesus, threw their cloaks on the colt, and put Jesus on it. And as he went along, people spread their cloaks on the road. When he came near the place where the road goes down to the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in a loud voice for all the miracles they had seen. "Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest." Lucas capítulo 19, de versículos a 29 a 40. Ao aproximar-se de Betfage e Betânia, na colina chamada Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: "Vão à aldeia à vossa frente, e ao entrarem nela encontrarão um potro amarrado ali, que ninguém alguma vez montou. Desatá-o e traz-o para aqui. Se alguém te perguntar por que estás a desamarrar, diz: o Senhor precisa disso." Os que foram enviados à frente encontraram-na exatamente como eu lhes dissera. Enquanto desatavam o potro, os donos perguntaram-lhes: "Por que é que estão a desatar o potro?" Eles responderam: "O Senhor precisa disso." Levaram-no a Jesus, atiraram os seus mantos sobre o potro e colocaram Jesus sobre ele. À medida que ele avançava, as pessoas estendiam os seus mantos na estrada. Quando ele se aproximou do local onde a estrada desce o Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto. "Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas." Alguns fariseus na multidão disseram a Jesus: "Mestre, repreende os teus discípulos." "Digo-te", respondeu ele, "se ficarem calados, as pedras vão gritar." We're going to stand again and sing, please. E vamos levantar de novo para cantar o nosso próximo hino. And if Carl wants to come again, he's very welcome. You don't need to know. Shall we stand together, please?
That's a little bit surprising. Okay, we try again? Just because you don't know it doesn't mean they don't know it. Actually, they don't know it either, so we're okay. Very good, good company. Ho, 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 Hosanna, ha, ha, hallelujah. He saved me and I got the joy of the Lord. Ho, 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 Hosanna, ha, ha, hallelujah. He saved me and I got the joy of the Lord. Ho, 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 Hosanna, ha, ha, hallelujah. He saved me and I got the joy of the Lord. Ho, 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 Hosanna, ha, ha, hallelujah. He saved me and I got the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy of the Lord. That's the practice. Okay, now, I recommend that you make sure that your teeth are stuck in properly. Agora, eu recomendo que os vossos dentes estão presos em conjunto. Let's go. Ho, 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 Hosanna, ha, ha, hallelujah. He saved me and I got the joy of the Lord. Ho, 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 Hosanna, ha, ha, hallelujah. He saved me and I got the joy of the Lord. Ho, 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 Hosanna, ha, ha, hallelujah. He saved me and I got the joy of the Lord. Ho, 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 Hosanna, ha, ha, hallelujah. He saved me and I got the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy of the Lord. Thank you. Right, young people, it's time to go off to your classes. Maureen, Laura, and Janice, As crianças podem ir para a escola dominical. and Alessandra is taking. Maureen, Alexandra, Laura e Janice, por favor. So, if our newbies want to go out to class, Maureen will look after you. Então, se as nossas novas abelhas querem ir para a aula, a Maureen está lá para tomar conta de vocês. Shall we pray? Oremos. May the words of my mouth and the meditation of our hearts be acceptable in your sight, O Lord, our rock and our redeemer. Amen. Amém. Today is Palm Sunday. Hoje é domingo de Ramos. It's the threshold of the most pivotal week in human history. E é o limiar da semana mais decisiva da história da humanidade. And for a few weeks, perhaps your personal Bible readings have been walking you through Lent as you've shadowed Jesus on this deliberate journey that he is making. E durante algumas semanas, talvez nas tuas leituras pessoais, tenham acompanhado a Quaresma, enquanto acompanhaste Jesus na sua jornada deliberada. Back in Luke's Gospel, chapter 9, we're told that Jesus resolutely set his face to go to Jerusalem. De volta ao capítulo 9 de Lucas, é-nos dito que Jesus decidiu resolutamente o seu rosto para ir a Jerusalém. I'll pick easier words now. Somos. Everything since that moment has been leading to this very day, Tudo até este momento tem levado até este dia, leading to this hill, para este monte, leading to this city, para esta cidade.
The passage that we've just read in Luke chapter 19 paints a vivid, a chaotic, a deeply moving picture. A passagem que acabamos de ler de Lucas 19 pinta um quadro vívido, caótico e profundamente comovente. It's a moment of triumph, É um momento de triunfo, yet it's a triumph that is heavily shadowed by the cross that's just a few days away. mas é um triunfo fortemente sombreado pela cruz que espera a poucos dias da distância. Open your Bibles again to Luke chapter 19 as we look at some of the profound implications of this day. Abrem as vossas Bíblias outra vez em Lucas 19, enquanto nós estamos a ver algumas das eventos que aconteceram neste dia. Look with me at verse 28. E olhem no versículo 28. After Jesus had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Jesus is not a victim of the cogs of the Roman Empire. Jesus não é uma vítima presa nas engrenagens da maquinaria romana. Nor is he a victim of the religious politics of the Sanhedrin. Nem é uma vítima da política religiosa de Senédrio. He is going ahead. Ele vai avançar. The good shepherd is walking ahead of the sheep, O bom pastor anda à frente das ovelhas, walking straight into the valley of the shadow of death. caminhando diretamente para a vale da sombra da morte. And as he approaches Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, he pauses. Ao aproximar-se de Betfage e Betânia, no Monte das Oliveiras, ele para. In the Old Testament, the Mount of Olives is steeped in prophetic weight. E no Antigo Testamento, o Monte das Oliveiras está impregnado de peso profético. In Zechariah chapter 14 and verse 4, the prophet foretells a day when the Lord himself will stand on this very mount to bring deliverance. E em Zacarias 14:4, o profeta prevê um dia que o próprio Senhor estará neste mesmo monte para trazer a libertação. It was on the Mount of Olives that the glory of the Lord departed from the temple in Ezekiel's vision in Ezekiel 21, in Ezekiel 11:23. Foi do Monte das Oliveiras que a glória do Senhor partiu do templo na visão de Ezequiel, em Ezequiel 11:23. And now, the glory of God in human flesh is standing on the same mountain, preparing to return. E agora, a glória de Deus na carne humana está de pé nesse mesmo monte, preparando-se para regressar. And he sends his two disciples with highly specific instructions. E ele envia 2 discípulos com instruções muito específicas. Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. Vai à aldeia, à tua frente, e ao entrares nela encontrarás um potro amarrado lá, que ninguém alguma vez montou. Desatá-o e traz-o para aqui. Notice the detail. A colt which no one has ever ridden. Repare no detalhe, um potro que ninguém alguma vez montou. In ancient Jewish tradition, an animal that had never been used for profane work, never been used for secular work, was uniquely suited to sacred purposes. E na antiga tradição judaica, um animal que nunca tinha sido usado para trabalho profano, para trabalho secular, era especialmente adequado para fins sagrados. A bit like the unyoked cows that were used to pull the Ark of the Covenant in 1 Samuel chapter 6. Tal como as vacas sem jugo que puxavam a Arca da Aliança em 1 Samuel 6. And Jesus is calling this animal into a sacred, royal, and defined purpose. Jesus está a reivindicar este animal como um propósito sagrado, real e divino. But there is a deeper resonance here. Mas há aqui uma ressonância mais profunda. Any Jewish person watching this unfold Qualquer pessoa judaica a assistir a isto desenrolar-se, anyone steeped in the Torah and the prophets
alguém imerso na Torá e nos profetas, they would immediately have their minds drawn to the prophet Zechariah. teriam imediatamente a mente atraída para o profeta Zacarias. Zechariah chapter 9 and verse 9 cries out, "Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly, and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." Zacarias 9 aclama: Alegra-te imenso, filha Zion. Grita, filha Jerusalém. Vejam, o vosso rei vem ante de vós. Justo e vitorioso, humilde e montado num burro. Num potro, o potro de um burro. For 3 years, Jesus has actively suppressed the public declaration of his kingship. Durante 3 anos, Jesus suprimiu ativamente a declaração pública da sua realeza. He healed people and he commanded them to be silent. Ele curou pessoas e ordenou-os para ficarem silenciosos. But today, that messianic secret is about to be let out. Mas hoje o segredo messiânico está a sair. Jesus is deliberately, consciously, publicly staging a prophetic drama. Jesus está deliberado, consciente e publicamente a assinar uma drama profética. He is declaring, "I am the king Zechariah promised." Ele está a declarar: Eu sou o rei, Zacarias prometeu. Yeah, look at this, the staggering paradox of this kingship. No entanto, vejam o paradoxo impressionante desta realeza. Verse 31. If anyone asks you, "Why are you tying it?" say the Lord needs it. Versículo 31. Se alguém te perguntar por que estás a desamarrar, diz que o Senhor precisa dela. The word through whom the universe was created, O verbo através que o universo foi criado, the one who owns the cattle on 1,000 hills, aquele que possui o gado em 1000 colinas, he makes himself so vulnerable that he must borrow a donkey to ride into his own capital. ele torna-se tão vulnerável que tem de pedir emprestado um burro para cavalgar até a sua própria capital. This is the mystery of the incarnation. Este é o mistério da encarnação. He is Lord of all, yet reliant on the hospitality of his own creation. Ele é o Senhor de tudo, mas depende da hospitalidade da sua criação. Let's not skip past the obedience of the disciples and the owners. E não deixemos de lado a obediência dos discípulos e dos donos. The disciples go. Os discípulos vão. They find everything just as Jesus said. Eles encontram tudo exatamente como Jesus tinha dito. They untie it. Eles desamarram aquilo. The owner asks why, Os proprietários perguntam porquê. and they give the password, "The Lord needs it," Eles dão a palavra passe, o Senhor precisa. and the owner lets it go. E os donos deixam ir. There's a challenging application for us right there. Há aqui uma candidatura desafiante para nós. What is the Lord asking you to untie today? O que é que o Senhor está-te a pedir para desatar hoje? What resources? Que recursos? What time? Que horas? What deeply held plans do you have tethered up, which the Lord is calling for you to release? Que planos profundos tens presos que o Senhor está a pedir? True discipleship is releasing the grip on the things which we claim to be our own. O verdadeiro discipulado é libertar o nosso domínio sobre aquilo que reivindicamos como nossos. Keep an eye on verses 35 onwards. E prestem atenção a partir dos versículos 35. Sorry, so the disciples bring the colt. Verse 35 says, they brought it to Jesus, threw their cloaks on the colt, and put Jesus on it. As he went along, people spread their cloaks on the road. Então os discípulos trazem o potro. O versículo 35 diz: levaram-no a Jesus, atiraram os seus mantos sobre o potro e colocaram Jesus sobre ela. À medida que eles avançavam, as pessoas estendiam os seus mantos na estrada. This is also steeped in royal imagery.
Este também está impregnado das imagens reais. In 2 Kings chapter 9 and verse 13, when Jehu is anointed king over the people of Israel, the people immediately take their cloaks and spread them on the ground before him. Em 2 Reis 9:13, quando Jeú é ungido como rei sobre Israel, o povo imediatamente pega nas suas capas e espalham-se sobre ele. A cloak was a person's outer garment. Manto era a peça exterior de uma It pessoa. was their protection against the elements of the weather. Era a sua proteção contra os elementos do tempo. And to throw it on the dusty ground for an animal to trample over is an act of total submission. E atirá-la e para atirá-la para o chão, o chão empoeirado, para um animal pisar, é um ato de total submissão. Sorry, it physically says, all that I have, I place beneath your feet. Diz fisicamente, tudo que tenho está debaixo dos teus pés. And in verse 37, the procession begins. When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. E então começa a procissão. Versículo 37. Quando se aproximou do local onde a estrada desce ao Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto. Picture the scene. Imagina a cena. Jerusalem, at Passover time, was teeming with people. Jerusalém, na Páscoa, estava cheio de gente, de pessoas. The historian Josephus suggests that the population of Jerusalem could swell to over 2 million people during a Passover feast. O historiador Josefo sugere que a população de Jerusalém poderia crescer para mais de 2 milhões de pessoas durante a festa da Páscoa. All these people gathering to celebrate God's act of liberation, Todos reunidos para celebrar o grande ato de libertação de Deus, the exodus from Egypt. o êxodo de Egito. The air is electric with nationalistic fever. O ar é elétrico com fervor nacionalista. The people are remembering how God rescued them from Pharaoh, As pessoas estão a lembrar-se como é que elas foram salvadas do faraó. and they are desperately looking for a Messiah to rescue them from Caesar. E estão desesperadamente a procurar um Messias que os salve de César. And they begin to sing the Hallel, the traditional Passover psalms. E começam a cantar o Halel, os tradicionais salmos da Páscoa. Psalms 113 to 118. Salmos 113 até 118. And specifically, they sing Psalm 118. E especificamente o Salmo 118. Verse 26 says, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Versículo 26. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Psalm 118 is a psalm of triumph. O Salmo 118 é um salmo de triunfo. It speaks of the rejected stone becoming the cornerstone. Fala-se da pedra rejeitada a tornar-se pedra fundamental. It speaks of the Lord's right hand doing mighty things. Fala da mão direita do Senhor a fazer coisas poderosas. And the crowd attributes this messianic psalm directly to Jesus. E a multidão atribui este salmo messiânico diretamente a Jesus. They have seen his miracles. Eles viram os milagres. They know he has healed the sick. Sabem que ele curou os doentes. They know he has given sight to the blind. Eles sabem que ele deu visão aos cegos. Just over the hill in Bethany, they know he has raised Lazarus from the dead. E do outro lado da colina, em Betânia, sabem que ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Surely this is the one. Com certeza é este. Surely he's going to ride into Jerusalem and overthrow Pontius Pilate. Certamente ele vai cavalgar até Jerusalém e derrubar Pôncio Pilatos. Surely he's going to ride into Jerusalem and establish a golden age for Israel. Certamente ele vai cavalgar até Jerusalém e estabelecer uma era dourada para And Jerusalém. they cry out, peace in heaven and glory in the highest. E clamam paz nos céus e glória nas alturas. Do those words sound familiar? Essas palavras parecem sempre familiares. In Luke chapter 2, angels split the night sky open in Bethlehem singing, glory to God in the highest, glory to God in highest heaven, and on earth be peace. No capítulo 2 de Lucas, anjos cortam o céu noturno sobre Belém, cantando glória a Deus no céu mais alto e na terra a paz. At his birth, angels
proclaimed peace on earth. No seu nascimento, os anjos proclamaram a paz na terra. And now the disciples proclaim peace in heaven. Agora os discípulos proclamam a paz no céu. Jesus is the bridge between the two, reconciling a rebellious earth to a holy heaven. Jesus é a ponte entre os dois, reconciliado uma terra rebelde com o céu santo. But there's a great tragedy here. Mas há uma grande tragédia aqui. The crowd is rejoicing, yes, A multidão está a celebrar, sim, but they are entirely misunderstanding the nature of the king. mas estão a interpretar completamente mal a natureza do rei. They want a king on a war horse. Querem um rei montado num cavalo de guerra, God sends them a king on a donkey. mas Deus envia-lhes um rei montado num burro. They want a king who will shed the blood of their enemies. Querem um rei que derrama o sangue dos seus inimigos. And God sends a king who will shed his own blood E Deus, for his sins, for his enemies, for the sins of his enemies. mas Deus envia-lhes um rei que derrama o seu próprio sangue pelos seus inimigos. And we have to pause and ask ourselves a question. E temos de parar e perguntar-nos: What kind of king do we want? que tipo de rei queremos? It's entirely possible to praise Jesus passionately and to sing hymns loudly and yet be completely out of step with the Jesus of the Bible. É perfeitamente possível louvar Jesus com paixão, cantar os hinos em voz alta e, no entanto, estar completamente fora de sintonia com Jesus da Bíblia. Do we want a Jesus who underwrites our politics and guarantees our comfort? Queremos um Jesus que simplesmente sustenta a nossa política e garanta o nosso conforto? Or are we willing to bow to the suffering servant who calls us to take up our cross? Ou estamos dispostos a curvar-nos perante o servo sofredor que nos chama a tomar a nossa cruz? The crowds love the idea of a conquering Messiah. O público adorou a ideia de um Messias conquistador. Just 5 days later, Apenas 5 dias depois, when they realized he'd come to conquer sin through suffering rather than through military might, quando perceberam que ele tinha vindo vencer o pecado através de sofrimento em vez de através de poder militar, their hosannas twisted into crucified. as suas hosanas transformaram-se em crucificam-no. Let us ensure we love Jesus for who he is, not just for what we think he can do for us. Vamos garantir que amamos Jesus pelo que ele realmente é, não apenas pelo que esperamos que ele possa fazer por nós. Keep your Bibles open, work through verse 39. Mantenham as vossas Bíblias abertas no versículo 39. Whenever the Spirit of God moves, the religious establishment often gets nervous. Sempre que o Espírito de Deus se move, o estabelecimento religioso fica frequentemente nervoso. And that's true both then and now. Isso é verdadeiro como antes e como agora. Verse 39 says, some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. Versículo 39. Alguns fariseus na multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os vossos discípulos. Pharisees wanted to maintain a status quo. Os fariseus queriam manter um status quo. They knew that a riotous crowd singing messianic psalms, it was a recipe for a brutal crackdown by the Romans. Sabiam que uma multidão tumultuosa a cantar salmos messiânicos era receita para uma brutal repressão romana. Pilate was known for sending legions of soldiers with drawn swords to crush rebellions. Pilatos era conhecido por enviar as legiões com espadas desembainhadas para esmagar rebeliões. So the Pharisees are shouting, Teacher, they say, shut them up. This is dangerous. Então os professores dizem: Cala-os, isto é perigoso. But look at Jesus' astonishing reply in verse 40. Mas vejam a resposta surpreendente de Jesus no versículo 40. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Eu vos digo, respondeu ele, se ficarem calados, as pedras clamarão.
So firstly, Jesus flatly refuses to deny his identity. Então, em primeiro lugar, Jesus recusa-se categoricamente a negar a sua identidade. If he was just a good moral teacher, he would have been horrified by their worship and he would have pointed them back to God. Se ele fosse apenas um professor de bom moral, teria ficado horrorizado com a adoração deles apontada apenas para Deus. But he receives their worship because it is his right. Mas ele recebe porque é o seu direito. And secondly, Jesus asserts his absolute inevitability of his glory. Em segundo, Jesus afirma a absoluta inevitabilidade da sua glória. The arrival of the Creator into his own creation is such a massive cosmic event that it cannot be greeted with silence. A chegada do Criador à sua própria criação é um evento de tal magnitude cósmica que não pode ser recebido com silêncio. It echoes Habakkuk chapter 2. The stones of the wall will cry out. Isto ecoa em Abacuque 2:11. As pedras da muralha clamarão. It echoes Paul in Romans 8, declaring that all creation groans for redemption. Ecoa Paulo em Romanos 8, declarando que toda a criação geme pela redenção. The rocks, the hills, the trees, As rochas, as colinas, as árvores. all of creation knows its maker. Toda a criação conhece o seu Criador. And there is a glorious encouragement for us here as church. E há aqui uma gloriosa incentivo para a igreja. We are invited to participate in this cosmic symphony. Estamos convidados a participar na Sinfonia Cósmica. When we gather on a Sunday morning, Quando estamos aqui reunidos num domingo, when we sing, quando cantamos, when we declare the gospel in our workplace and in our neighborhoods, quando declaramos o Evangelho nos nossos locais de trabalho e bairros, we are doing what the universe was designed to do. estamos a fazer o que é que o universo foi concebido. So let's bring all these thoughts together. We have to look beyond this immediate moment. Então vamos juntar estes fios, vamos juntar todos estes fios. Devemos olhar para o além do momento imediato. Matthew, Mark, Luke all record this triumphal entry into Jerusalem, Mateus, Marcos e Lucas registram todas estas entradas triunfal, but it was on a knife edge. mas andam numa lâmina de faca. If we read just a few verses further into Luke chapter 19, we see a shocking shift. Se lemos apenas alguns versículos mais adiante em Lucas 19, vemos uma mudança chocante. In verse 41, as Jesus finally sees the city laid out before him, he doesn't bask in the applause. No versículo 41, quando Jesus finalmente vê a cidade estendida diante dele, não se deleita com os aplausos. The Greek tells us that he broke down and wept audibly. O texto grego diz-nos que ele desabou, chorou audivelmente. Why? Por quê? Because he knows the truth. Porque ele sabe a verdade. Jesus knows that the peace that they sing about in heaven is a peace that they are about to reject on earth. Jesus sabe que a paz que cantam no céu é uma paz que estão prestes a rejeitar na terra. Verse 42 of that chapter says, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Ele diz no versículo 42, se tu, mesmo tu, soubesses neste dia o que te traria paz, mas agora está escondido dos teus olhos. Jesus knows that this road that was strewn with palm branches leads directly to Gethsemane. Jesus sabe que esta estrada salpicada de ramos de palmeira leva diretamente a Getsemane. He knows it leads to a mockery of a midnight trial. Sabe que isso leva à zombaria sim, de julgamento à meia-noite. He knows it leads to the vicious sting of the Roman scourge. Sabe que isso leva à picada cruel de praga romana. He knows it leads to the suffocating darkness of Golgotha. Sabe que isso conduz à escuridão sufocante de Golgata. And the king who rides the donkey is not riding to a throne of gold, E o rei que monta o burro não está a cavalgar para um trono de ouro, but to a wooden cross.
mas para um trono de madeira. He's not riding to wear a crown of jewels, Ele não está a cavalgar para uma coroa de joias, but a crown of thorns. mas uma coroa de espinhos. And all this is the heart of the gospel. Este é o coração pulsante do nosso Evangelho. The world believes power is shown through dominance, O mundo acredita que o poder se manifesta através da dominação. and the cross of the Lord Jesus Christ shatters that illusion. E a cruz de Jesus Cristo destrói essa ilusão. The omnipotent God of the universe reveals his ultimate power through radical, substitutory, self-giving love. O Deus omnipotente do universo revela o seu poder supremo através do amor radical, substitutivo e autoindulgente. And he became the Passover lamb, slain so that the angel of death might pass over us. Tornou-se o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, morto, para que o anjo da morte pudesse passar por nós. So how do we respond to this king today? Então, como é que respondemos para este rei hoje? First, we need to examine our expectations. Primeiro, devemos analisar as nossas expectativas. Are we like the crowd, projecting our own desires onto Jesus? Somos como a multidão a projetar os nossos próprios desejos a Jesus. The true test of faith is not how long we sing on Palm Sunday or how loud we sing on Palm Sunday, but it's where we stand on Good Friday. O verdadeiro teste de fé não é o quão alto cantamos no Domingo de Ramos, mas sim onde estamos na Sexta-feira Santa. When following Christ costs us our reputation or our comfort, do we still cry, Hosanna? Quando seguir Cristo quando seguir Cristo nos custa a nossa reputação ou conforto, continuamos a gritar Hosanna. Second, we must untie our colt. Em segundo, temos de desatar os nossos poltros. What is the Holy Spirit putting his finger on in our life this morning? O que é que o Espírito Santo está a pôr o dedo na tua vida hoje? What are we holding back? O que é que estamos a esconder? Hear the word of the Lord. The Lord needs it. Ouçam a palavra do Senhor. O Senhor precisa dela. Release it to him. Libertem para Ele. And third, we need to lift our voices. E em terceiro, temos de elevar as vozes. Our culture insists that faith should be private, A nossa cultura insiste que a fé deve ser uma questão privada, but the kingship of Jesus is a public reality. mas a realeza de Jesus é uma realidade pública. If we keep quiet, the stones will cry out. Se ficarmos calados, as pedras vão gritar. Let us be a people of bold, unashamed praise. Sejamos um povo de louvor, audaz e sem vergonha. The king is here. O rei está aqui. He rode into history on a borrowed donkey. Ele entrou na história com um burro emprestado. He died on a borrowed cross. Morreu numa cruz emprestada. He was buried in a borrowed tomb, Foi enterrado num túmulo emprestado. but the tomb could not hold him. Mas o túmulo não podia contê-lo. He is alive today. Ele está vivo hoje. And one day he will return as the King of Kings and Lord of Lords. E um dia regressará como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. And until that day, let us spread our cloaks before him. E até esse dia, estendemos os nossos mantos diante dele. Let us yield our lives to him. Entreguemos as nossas vidas a ele. And as we join with the chorus of heaven and earth crying out, blessed is the King who comes in the name of the Lord. E unimos-nos ao coro do céu e da terra, clamando: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Let us pray. Oremos. Gracious and almighty God, our true and eternal King, Deus misericordioso e todo-poderoso, we come to the end of our gathering today with shouts of Hosanna still echoing in our hearts. chegamos ao fim da nossa reunião hoje com os gritos de Hosana ainda a coar nos nossos corações. We thank you for the gift of your Son, the Lord Jesus Christ, Agradecemos pelo dom do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, who did not grasp at power or earthly glory, que não se agarrou ao poder ou à glória terrena, but humbled himself, riding a borrowed donkey
toward a wooden cross. mas humilhou-se montando um bom ripestado em direção a uma cruz de madeira. Lord, forgive us when our praise is shallow. Senhor, perdoa-nos quando o nosso louvor foi superficial. Forgive us when we want the parade without the passion. Perdoa-nos quando quisermos o desfile sem paixão. When we want a Savior who serves our agendas rather than a King who demands our total allegiance. Quando queremos um Salvador que sirva às nossas agendas, em vez de um rei que exige a nossa total lealdade. When we're tempted to turn back because the road of discipleship grows steep and difficult. Quando somos tentados a voltar atrás porque o caminho discipulado se torna íngreme e difícil. Help us to fix our eyes on Jesus, Ajuda-nos a fixar os nossos olhos em Jesus. he who resolutely set his face towards Jerusalem for our sake. Aquele que resolutamente voltou o seu rosto para Jerusalém para a nossa causa. As we enter this Holy Week, we ask that you would do a profound work in our church family. Ao entrarmos nesta Semana Santa, pedimos que faça um trabalho profundo na nossa família e da igreja. Lord, you know the cults we have tied up in our lives, Senhor, sabes os potros que temos presos nas nossas vidas. the resources, the relationships, the secret fears, the stubborn pride that we refuse to let go of. Os recursos, as relações, os medos secretos e o orgulho teimoso que nos recusamos a largar. Give us the courage to hear your voice saying, the Lord's needed, and give us the grace to surrender those things completely to you. Dá-nos coragem para ouvir a tua voz a dizer o Senhor precisa e dá-nos a graça para entregarmos essas coisas completamente a ti. Help us to lay our cloaks at your feet, holding nothing back. Ajuda-nos a pousar os nossos mantos aos teus pés, sem guardar nada. Lord, as Jesus wept over the city of Jerusalem, we know your heart still breaks for the brokenness of our world. Senhor, enquanto Jesus chorava sobre a cidade de Jerusalém, sabemos que o teu coração ainda se parte pela quebra do nosso mundo. We lift up those to you, those in our congregation and our community who are suffering this morning. Elevamos para vós aqueles que da nossa congregação e da nossa comunidade estão a sofrer esta manhã. For those walking through illness and grief and loneliness or financial fear. Para aqueles que atravessam doença, luto, solidão ou medo financeiro. Draw near to them as the Prince of Peace. Aproxima-se deles como príncipe de paz. Remind them that we serve a King who knows what it is to suffer. Lembra-lhes que servimos um rei que sabe o que é sofrer, who knows what it is to weep, que sabe o que é chorar and who has conquered the grave. e que conquistou a sepultura. Finally, Lord, keep us from silence. Finalmente, Senhor, afasta-nos do silêncio. In a world that desperately needs the hope of the gospel, Num mundo que precisa desesperadamente da esperança do Evangelho, do not let the stones cry out in our place. não deixa que as pedras gritem no nosso lugar. Fill us with the Holy Spirit that we might be people of bold, unashamed, and sacrificial praise. Enche-nos com enche-nos com o vosso Espírito Santo, para que sejamos um povo de louvor, audaz, sem vergonha e sacrificial. Meekness and majesty, manhood and deity, in perfect harmony, the man who is God, Lord of eternity, dwells in humanity, kneels in humility, and washes our feet. Oh, what a mystery, meekness and majesty, bow down and worship, for this is your God, this is your God.
in innocence, yet learns obedience to death on a cross, suffering to give us life, conquering through sacrifice. And as they crucify, praise, Father, forgive. Oh, what a mystery, meekness and majesty. Bow down and worship, for this is your God. This is your God. Wisdom unsearchable, God the invisible, love indestructible, in frailty appears, Lord of infinity, stooping so tenderly, lifts our humanity to the heights of his throne. Oh, what a mystery, meekness and majesty. Bow down and worship, for this is your God. This is your God. This is your And now as you leave this place to walk in Holy Week, may you go with your eyes wide open to the suffering of your King. May you untie whatever holds you back from following completely. And may the peace of God, which transcends all understanding, guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Go in peace to love and share the Lord. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Jane. Stenton. Yes. Thank you. From him you came, helpless babe, entered our world, your glory veiled, not to be served but to serve, and give your life that we might live. This is our God, the servant's King. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant's King. There in the garden of tears, my heavy load he chose to bear. His heart with sorrow was torn, yet not my will but yours, he said. This is our God, the servant's King. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Come
see his hands and his feet, the scars that speak of sacrifice, hands that flaunt stars into